Olá, estamos juntos mais uma vez no canal Laboratório Teológico para continuar o nosso tema para pensar a soberania de Deus e o mal. São reflexões em diálogo com a obra de William Fitch, Deus e o Mal, publicado pela editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas em São Paulo no ano de 1984. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo e inscreva-se. Compartilhe os nossos vídeos e faça bom uso deles. Hoje nós continuaremos trabalhando a escolha do bem ou a escolha do mal. No vídeo anterior, nós vimos que a escolha humana foi pelo mal. E como evidência dessa escolha do mal, nós vamos encontrar no ser humano o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico de maneira geral, as ciências humanas e exatas explodindo de conhecimentos. Entretanto, nós reparamos que o ser humano continua o mesmo desde a antiguidade, tendo deficiências, perversidades pessoais, sentimentos que são indignos e posturas que demonstram claramente que ele, além de não ser perfeito, é nocivo a si mesmo e nocivo aos outros. É claro que há grandes esforços dos grandes organismos internacionais no sentido de que nós sejamos bons, que nós sejamos misericordiosos, que nós hajamos com parcimônia, mas nós não somos capazes disso e fica muito claro que a cada dia que passa, os seres humanos estão adquirindo liberdades que, em nome da liberdade de expressão, nada mais são do que explosões de hedonismo, de busca pelo prazer de si próprios. Nós somos assim. Nós estamos doentes. Entretanto, este vídeo vai tratar um pouco de como Deus pode nos ajudar nesta viagem que fazemos pelo planeta, nesse tempo que passamos aqui pelo planeta e depois na eternidade. Nós vimos no vídeo anterior que agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você e eu, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, e Deus fez isto para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, não tínhamos condições de agradar o padrão divino. Aliás, muitos humanos dizem Deus não existe, mas a natureza comprova de maneira geral, revela de uma maneira geral a situação de um Criador de todas as coisas. E há dentro de nós uma área da nossa vida que deveria ser preenchida com o conceito de Deus, com o conceito de um ser superior que cuida de nós, que rege a nossa existência e que tem propósitos históricos que envolvem a eternidade. Pois bem, Deus existe, é a afirmação bíblica. E Deus, então, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus, naturalmente, enviou esse Jesus exatamente com o objetivo de que ele fosse identificado conosco e ele
o Deus Todo-Poderoso se tornasse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. A Bíblia insiste que é necessário crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo é o Salvador de nós mesmos, dos nossos próprios pecados contra Deus, dos nossos erros e das nossas deficiências de rebeldia contra Deus e da condenação eterna. Então, Fichte nos encaminha para algumas declarações. A primeira delas, a Bíblia declara que no coração da história há um que não escolheu o mal. Se nós lemos de um lado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em Romanos 3, 23, nós encontramos esta afirmação na primeira carta de Pedro, que Jesus não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. O escritor aos Hebreus nos diz que esta vitória, esta escolha de Jesus contra o mal, contra a maldade, contra a malícia, a perversidade do ser humano, tinha uma razão de ser. Nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, para poder executar a tarefa de mediador entre Deus e os homens. Deus, de um lado, extremamente santo, santíssimo, e nós, falhos em relação a Deus. Quem pode nos juntar não é a igreja. Quem pode nos juntar é Jesus Cristo. E ele se fez um de nós e se tornou sumo sacerdote, uma linguagem que se utiliza no Antigo Testamento. E ele compreende a todos nós, porque Hebreus continua falando a respeito dele e como é eficaz a sua mediação, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas em todas as coisas ele não permitiu que a sua vontade contradissesse a vontade do Pai. É muito interessante que, enquanto estava com os discípulos, Jesus Cristo disse: eu não vim à terra para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É muito importante, então, nós lembrarmos que ele não escolheu o mal, ele rejeitou o mal durante toda a sua vida. A segunda afirmação que nós temos de Fichte é esta: este ser sem pecado tem a chave, e esta é a chave da história. E por que Fichte faz esta afirmação? Porque ele olha para o Apocalipse, o último livro da Bíblia, e ele vê aquele texto que nos diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E na sequência do texto, é exatamente isto que acontece. Jesus Cristo, ressuscitado, glorificado por Deus o Pai, na visão do escritor do Apocalipse, toma das mãos daquele que está no trono o livro, quebra os 7 selos, abre o livro e quebra os 7 selos.
Por que ele é digno de fazer isto? E ninguém mais é. Porque todos nós somos pecadores e nenhum de nós se justifica diante da santidade de Deus. Não há argumento para isso. Entretanto, Jesus tem o argumento de dizer: eu jamais errei a vontade de Deus. Eu jamais fiz a minha própria vontade, ainda que com prejuízo para mim. Eu jamais me deixei levar pela vontade dos homens. Mas eu me identifiquei com todos eles, experimentando as tentações que eles experimentam, todavia rejeitando todas elas, e por isso não há sinal de falha diante de Deus. E por isso ele pode abrir o livro e quebrar os 7 selos. Terceira afirmação é esta: Cristo, o ser sem pecado, não é somente a chave da história, ele é também o Senhor da história. Se nós entendemos que a pessoa de Jesus Cristo é a única capaz de coordenar a história, no sentido da história humana se dividir em torno dele, pelo menos no cristianismo é assim. Agora nós temos a ideia do texto bíblico que nos mostra que todas as coisas estão convergindo para que Jesus Cristo volte e para que Jesus Cristo assuma visivelmente o reinado de todas as etnias, povos, línguas, nações, tribos, etc. E como se dá isto? Como Jesus Cristo se torna o Senhor da história? Não é uma eleição que o torna, uma eleição humana que o torna Senhor da história. Não é a igreja que o proclama Senhor da história. O apóstolo Paulo, quando fala da trajetória de Jesus Cristo, nos mostra teologicamente os efeitos dessa postura de Jesus Cristo. E diz assim: ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus Cristo, na eternidade, era Deus e veio à terra e não deixou de ser Deus, tinha, portanto, uma natureza divina, convivendo com uma natureza humana na mesma pessoa. São essas declarações que provêm da Escritura. Então, Paulo diz assim: ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele não era uma emanação de Deus, ele era o próprio Deus em carne. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em outras palavras, ele veio à terra para morrer. Diferentemente de nós chegamos na terra para viver, com a pretensão de viver. Nós não queremos morrer, mas Jesus Cristo veio para viver, sabendo que ia morrer, e assim obedeceu a Deus por sua humilhação, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também, Paulo diz, Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Naturalmente, os que não acreditam que Jesus Cristo existiu ou que Jesus Cristo é Deus, vão imaginar que isso nunca acontecerá em suas vidas. Engano, porque não está dito aqui quando isso acontecerá. Mas em outras passagens, nós sabemos perfeitamente que quando Jesus Cristo se revelar completamente ao mundo, todo joelho se dobrará. Daqueles que creram nele, daqueles que não creram nele, daqueles que desfizeram da sua vinda e desprezaram a sua vinda, não tem problema. Todas as pessoas humanas se confrontarão com ele. E é a Escritura que afirma que isto é um processo divino. Deus, o Pai, será glorificado nesta atitude
atitude da humanidade que vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Nem todos serão salvos por Jesus Cristo para a vida eterna, mas todos confessarão que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai, e isso quer dizer que Ele é o Senhor da história. A quarta e última afirmação deste capítulo é que Cristo, ser sem pecado, a chave da história, o Senhor da história, entre mentes está chamando a si um povo para o seu reino. E esta é uma coisa muito importante. Por que é que Deus está chamando pessoas para ficar do lado dele? Para serem perdoadas, para serem cuidadas, mas ao mesmo tempo para entregarem a sua vida por uma causa. A causa de pregarem que Deus existe, a causa de pregarem que Deus galardoa aqueles que creem nele, a proposição de que Deus pode não somente perdoar a maldade humana, mas pode ajudar o ser humano a não pecar contra ele. Então, lemos na Escritura o seguinte: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, e por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, quando Deus escolhe perdoar, escolhe salvar pessoas por meio de seu Filho Jesus Cristo, que não pecou, ele está propondo o bem contra a maldade humana. E, ao mesmo tempo, ele está propondo que aqueles que são alcançados por sua graça, perdoados dos seus pecados, convivam com os atributos comunicáveis de Deus, que são atributos de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque estas coisas realmente são evidência de que o Espírito Santo de Deus tomou a vida da pessoa, mudou o seu caráter, fez com que esta pessoa escolhesse para si viver dentro de um relacionamento com Deus, e aí então todas as condições éticas e morais não serão praticadas simplesmente porque este é o dever de todo ser humano, mas porque estas pessoas querem agradar a Deus e, por isso, servem a Deus por meio do serviço a outras pessoas. Elas aprendem, no convívio com Deus, a perdoar o seu semelhante, a cuidar do seu semelhante, a não restringir o seu semelhante, a não fazer do seu semelhante uma pessoa inimiga, não repudiá-la, mas aceitá-la, não exatamente o que ela faz, mas o que ela é, e assim então manter uma convivência abençoadora como sal e luz para a nossa terra. É assim que nós podemos então entender que Deus, na sua infinita misericórdia, está procurando pessoas como você e eu para derramar a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, a fim de que nós sejamos libertos das nossas más escolhas. E as nossas más escolhas nada mais são do que a rejeição do seu nome, do que a desobediência à sua palavra e, consequentemente, uma vida frustrante, uma vida em que nós temos que procurar a paz e não a conseguimos encontrar com qualidade. Então, que este vídeo nos ajude a pensar que Deus escolheu para nós o bem e nós podemos obter esse bem mediante o nosso encontro com Ele. Até o próximo vídeo.